Fala aí, galerinha da SOS Design, beleza? Tá bom. Bem, eu sei que eu prometi que ia tentar postar um vídeo por semana aí pra vocês, mas tive alguns problemas, né? Mas agora eu tô voltando. Vamos lá. Começando com o básico aqui, o famoso círculo para pegar o tamanho da cabeça que você quer. O queixo do homem é um pouco mais largo do que o da mulher, né? Então você já faz isso para definir que é um rosto masculino. A orelha ali, já colocando para definir onde vai estar a distância entre a ponta do nariz e a altura dos olhos. Estou usando um brush de pintura porque ele é um pouco mais macio do que o brush de finalização. Faz aquela famosa sombrinha para definir onde vai ser o nariz, o tamanho do nariz, sempre mexendo na opacidade para que você não faça algo muito forte, muito rígido. Ali eu tinha feito o nariz um pouco pro lado direito, tava feio pra caramba. Bem, eu coloco essa pintura esfumaçada porque ali você já consegue mais ou menos ter uma visão de como tá o seu personagem, sem você ter que ficar detalhando ele. Então, vamos dizer que o rosto é um 3D, né? Essas linhas que eu estou fazendo são para pré-definir onde estão cada uma das partes do rosto. Então você pode colocar ali o nariz com a sua parte elevada, as duas partes laterais do nariz e os olhos. Quando você faz o 3D, até no 3D é mais ou menos assim mesmo que você faz para fazer a grade do rosto. Eu fiz essas linhas para quê? Para mostrar mais ou menos aonde está o sombreamento de cada uma das partes do rosto, porque dependendo da quantidade de pressão que você colocar ali, do tanto que você escurecer essa parte do rosto, mais vai parecer que é funda. E quanto mais parecer que é funda, mais vai envelhecer o rosto do seu personagem. Aqui eu estou fazendo alguns traçados, definindo onde seria a boca, onde seria o queixo. Tá vendo que eu dei uma escurecida ali exatamente porque aqui na lateral da boca sempre é um pouco mais fundo do que o resto. E agora vamos voltar pro personagem. Definir a distância da boca. Para definir a distância da boca, sempre peguem o extremo, o canto dos olhos, dos dois olhos, e traceje os dedos até as extremidades do queixo. Você vai ver que a sua boca passa exatamente dentro dessa região. Dá uma definida nos olhos agora. Bem, os olhos, assim como também eu já expliquei no rosto da garota, quanto maior os olhos, mais fofinho, mais bonitinho, coisa meiga. Quanto menores os olhos, mais sério, mais profundo são os olhos. O homem normalmente ele não é visto como um ser fofinho, né? Então, se você estiver fazendo um homem, normalmente você vai usar olhos menores e mais cerrados para definir essa masculinidade, por assim dizer, dele, né? Dá uma definida no nariz, dá uma refinada no traço do rosto. Você vê que aí eu tinha arredondado ele um pouco para colocar um queixo. Não gostei, apaguei. Aumentei de novo o queixo. Para usar a borracha, eu também não gosto de usar aquela borracha dura, que é até padrão do Photoshop, né? Então eu uso o mesmo brush de pintura para apagar mais suavemente as linhas do personagem. Dá uma definida aqui na orelha. Aquelas famosas linhas. Orelha não tem como, tá? Se quiser aprender a fazer orelha, vai ter que ficar olhando até aprender a fazer. Eu vim da época Dragon Ball, né? Então, orelha pra mim não tem muito detalhe. Tá vendo? Tô dando uma apagada aqui com o brush de pintura. Ele mantém um pouco da sombra, o que eu gosto muito, porque eu não gosto de desenho muito
sem linhas, sei lá, eu acho que é mania de desde pequeno. Eu faço aquelas linhas ali que eu coloquei nas extremidades da cabeça porque dá uma definida no crânio, né? Coloco um pouco de sombra. Bem, o pescoço do homem é o seguinte: se você pegar o pescoço da mulher, ela sempre vai ser um pouco mais fino, porque é um pescoço muito grosso. Você fica parecendo um super-herói, né? Então, você pode fazer o pescoço descendo em direção ao rosto mesmo, ali seguindo a linha da orelha, porque isso dá uma masculinidade maior, deixa ele com mais cara de super-herói, de forte, etc. A não ser que você esteja fazendo um homem com 18 anos, 16 anos, né? Aí o pescoço pode ser um pouco mais fino, mas se for um homem já a- adulto, você pode fazer ele com o pescoço um pouco mais grosso, definindo um pouco melhor a sombra. Bem, agora vem aquele famoso efeitinho, né, de inverter a imagem para você conseguir ver onde você está errando. Você pode ver que o rosto está meio que jogado para o lado esquerdo agora. E quando você está desenhando, a sua mente te obriga a ver que o trabalho tá bom, então você não consegue ver esses erros de proporção. Por isso que você fica invertendo os desenhos. É, eu traço sempre essa linha também no centro, porque você pode ver que o ninguém é, não que ninguém seja, né? Tem algumas pessoas que são simétricas, mas elas são raras. Nós não temos os dois lados do rosto do mesmo tamanho, seguindo uma proporção como se fosse uma bandeja, uma forma de bolo. Então realmente você sempre vai ter um olho um pouco maior, o nariz um pouco mais troncudo de um lado, um pouco mais fino do outro. Mas é sempre bom você ficar batendo nesse espelho, porque às vezes está muito desproporcional. O seu rosto está totalmente jogado para um lado do rosto e isso fica feio, né? Bem, o homem, ele também tem o seguinte: quanto menos detalhes você colocar no rosto do homem, mais novo ele fica. E quanto mais detalhes você for colocando, expressão dos olhos, aquela aqueles detalhes da bochecha, um queixo muito sobressalente, muito saltado, mais com fisionomia de velho ele vai ficar. Então é sempre bom você dar uma apagada se você não quer deixar o personagem tão envelhecido, para que ele não fique com aquela cara de idoso, de velho. Assim como também a sombra. Se você pressionar e colocar uma sombra muito escura no personagem, ele vai ficar com cara de velho. Porque isso afunda a feição do personagem e deixa ele com o rosto de idoso. Ali eu tinha selecionado o brush errado. Tava fazendo com o brush muito escuro. Eu refiz a boca porque quis deixar ele com mais cara de mal. Vou colocar uma barbinha aqui. Pique texano. Bem, para fazer o cabelo, sempre a altura é a distância entre os olhos e o nariz. Se você jogar para cima, você vai ver que dá a altura de onde está iniciando seu couro cabeludo. A não ser, lógico, né, que você seja muito mais velho, e aí será até aquela entrada. Dá uma finalizada, pinta um pouco, põe alguns detalhes de idade no personagem, porque eu quero que ele seja um pouco mais velho. Ele tá com muita cara triste, dá um sorrisinho nele. Levantar um pouco essa boquinha para parecer que ele tá um pouco mais feliz, né? O Brasil tá indo aí pra semifinal, tem que estar um pouco mais feliz, né? Dá aquela pintada no cabelo, só pra dar uma definidinha. Esse brush é muito bacana porque ele já vai dando um. Você já consegue prever como tá ficando o seu personagem sem você ter que finalizar ele, né? Só usando um pouco mais de pressão. Então, finalizando aqui. Um pouquinho de detalhe. E voilá. Tamo aí. Se gostou, se inscreva, comentem, critiquem. Tamo junto. SOS Design, mais um tutorial aí pra vocês. Abraço e até mais.